Vocês estão lembrados que em janeiro da temporada passada o PSG começou a deslanchar e principalmente Dembélé? Pois parece que em 2026 a coisa vai pelo mesmo caminho. O PSG faz até um início bom de temporada na Liga dos Campeões, mas quando a gente fala de campeonato francês, de competições nacionais, o PSG está devendo um pouco. Foi eliminado da Copa da França para o Paris FC, então não avançou para as oitavas de final e não estava na liderança do campeonato francês até a vitória de hoje contra o Lille 3-0 aqui no Parque dos Príncipes, uma liderança que pode ser temporária, já que o Lens ainda vai fazer a sua partida, mas importante porque o PSG mostra sinais de aquecer, é um momento curto ainda em relação a isso, mas pode ser o início justamente desse crescimento que aconteceu em 2025, especialmente quando a gente fala da parte individual, né? Porque esse PSG, por exemplo, na eliminação contra o Paris FC na segunda-feira, o PSG jogou melhor, teve mais posse de bola, finalizou 24, 25 vezes contra apenas 4 do Paris FC. Então, mostrava claramente que estava faltando um pouquinho desse capricho, dessa pontaria, e talvez individualmente isso comece a crescer agora em 2026. O jogo contra o Lille 3-0, 2 gols de Dembélé e 1 gol de Barcola já no finzinho. Um dos gols do Dembélé, inclusive, o segundo, foi um gol que, por enquanto, é o meu gol favorito da temporada e vai ser difícil bater esse gol, hein? Com certeza vai brigar por ser o melhor ou um dos melhores gols dessa temporada, um dos mais bonitos. Ele deixou 3 jogadores do Lille no chão e depois ainda finalizou por cobertura. Dos últimos 7 gols, inclusive marcados pelo PSG, 4 foram do Dembélé, e então é realmente um momento importante para o francês, porque na temporada passada a gente teve um PSG que tinha mais posse de bola, tinha em alguns jogos mais volume também, finalizava mais, mas não ia tão bem, né? E a gente viu um PSG que sofreu para classificar até mesmo para os playoffs de Liga dos Campeões. Mas o momento de virada desse PSG na temporada passada, a gente considera que foi aquela virada em campo realmente contra o Manchester City. O jogo aqui no Parque dos Príncipes pela Liga dos Campeões, que o PSG venceu de virada por 4-2, com o Dembélé entrando inclusive do banco e fazendo uma grande partida. E agora isso, ao menos esse primeiro momento, que a gente precisa ver se isso vai se confirmar, se isso vai ter uma sequência, se foi apenas uma partida, mas parece ter começado no mesmo momento, né? A gente está hoje no dia, 16 de janeiro, então muito próximo esse momento de crescimento do PSG. O PSG faz uma temporada na Liga dos Campeões muito segura, inclusive na próxima terça-feira enfrenta o Sporting fora de casa, assim, vencendo já está garantido, inclusive pulando a fase de playoffs, né? Na temporada passada teve que passar pela fase de playoffs, mas tem algumas inconsistências, né? Especialmente nessa questão mais individual, alguns jogadores abaixo, teve muitas lesões, é uma temporada muito truncada, com muitas paradas para esse PSG por conta das lesões, e aí tem um ponto importante que é um PSG que praticamente não teve pré-temporada. O PSG estreia na temporada enfrentando o Tottenham pela Supercopa da UEFA, tendo 4 treinos, então assim, é realmente uma temporada de desafios para esse PSG por conta das lesões, mas a gente tem um momento agora que pode definir esse crescimento para o PSG e especialmente também para o Dembélé, que teve muitas lesões, ele teve pouquíssimas sequências de jogos, ele não conseguiu fazer 5, 6 jogos na sequência por conta das lesões, então é um momento importante nesse sentido, porque obviamente é o momento certo da temporada, né? Assim como aconteceu ano passado, a gente pode considerar que, independente do que o PSG fez na primeira parte da temporada, se sofreu ou se não sofreu, no fim cresceu e conseguiu todos os títulos. Então, é o que no fim realmente importa. Então, vamos ver se esse crescimento continua. Acho que o Dembélé é um desses jogadores que pode liderar isso. O PSG estava sofrendo com gols, inclusive, dos seus atacantes. A gente teve momentos na temporada em que os meias eram os artilheiros, os jogadores reservas eram os artilheiros. A gente está vendo os atacantes de diversas equipes, né? Mesmo que a equipe não esteja tão bem, como que é o caso do Real Madrid, por exemplo, mas que tem Mbappé, Haaland, Harry Kane, jogadores que estão
já com dezenas de gols, fazendo uma temporada de muitos números, e o PSG não tem esse jogador ainda. Pode ser que o Dembélé realmente deslanche agora, ou enfim, outro atacante, mas o PSG não tem esse jogador ainda na temporada 25-26, e quem sabe esse jogo tenha sido o primeiro ponto de virada para a temporada do PSG nesse sentido, e também para o Dembélé. Volto a lembrar vocês que na terça-feira o PSG enfrenta o Sporting fora de casa, e claro que tem transmissão com a gente, e uma partida bem interessante para a gente já ver se o PSG garante essa classificação para a próxima fase da Champions ou não.